17 é uma palavra que tem gritado no meu coração. E quando Deus me confia uma palavra para um tempo, é aquilo que eu ministro debaixo da ordem que o Senhor me deu. Gênesis capítulo de número 17, versículo de número 15 em diante. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Meu Deus, Gênesis é o primeiro, filho. Tu vai abrir a Bíblia, vai passar o índice, aí vai estar Gênesis capítulo 17, versículo 15 em diante. Diz assim o texto sagrado: Disse também Deus a Abraão: Quanto a Sarai, tua mulher, não mais a chamarás de Sarai, mas Sara será o seu nome. Eu a abençoarei e dela te darei um filho. E eu a abençoarei e ela será mãe de nações. Reis de povos sairão dela. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se. E disse no seu coração. Ele disse no seu coração. Nessa versão aqui está que ele disse consigo. Ou seja, ele não verbalizou, foi um pensamento. Era o que estava na cabeça dele. Era o que estava no coração dele, ó. Então se prostrou Abraão com o rosto em terra e se riu. Ele riu para dentro. É aquela coisa que você faz por dentro assim. De nervoso, já riu de nervoso? E disse consigo, ó, tá rolando isso tudo, mas só dentro dele. Ele não está expressando nada para Deus. Só que ele não está diante de Camila, gente. Ele está diante de Deus. Vê tudo que você faz dentro de você mesmo, sem ninguém olhando. Então ele está rindo, está pensando com a cabecinha dele, no coração dele. E aí ele pensa e diz para ele mesmo: a um homem de 100 anos há de nascer um filho. Dará à luz Sara com seus 90 anos. Isso tudo dentro dele. Mas olha o que ele vai falar da boca. Olha o que ele vai verbalizar. Versículo 18. Disse Abraão a Deus. Isso tudo que a gente leu agora foi o que ele pensou, foi o que ele sentiu, foi o que ele falou no coração. Agora no versículo 18 está o que ele falou para Deus. Disse Abraão a Deus: Oxalá, Oxalá isso ali, ó, tomara, queira Deus, viva Ismael diante de ti. Então Deus lhe respondeu: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e lhe porás o nome de Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança, aliança perpétua para a sua descendência depois dele. E quanto a Ismael, eu te ouvi, abençoá-lo-ei, falo-ei fecundo e o multiplicarei extraordinariamente. Gerará 12 príncipes e farei dele uma grande nação. Mas a minha aliança, porém, estabelecerei com Isaque, que Sara te dará neste mesmo tempo. Daqui quanto tempo, gente? 1 ano. Diga amém por essa palavra. Senta ainda não, vou contar de 1 a 3 e de pé como estamos, você vai liberar uma palavra profética que determina o rumo da resposta que Deus está nos dando nessa noite. Quando eu disser 3, tu vai olhar para o teu irmão e vai dizer assim para ele, ó: será como Deus disse e não como você está pensando. Eu vou melhorar isso aqui. Você vai dizer assim, ó: será como Deus disse antes, não como você está pensando agora. Melhorou. Será como Deus disse antes, não como você pensa agora. Será como Deus disse antes, não como você está pensando agora. É 1, é 2, é 3. Diga: será como Deus disse antes, não como você está pensando agora. Senta dando amém. Diga assim: seja, seja assim.
assim, seja como Deus quer, seja como Deus disse. Não seja como as circunstâncias me pressionam e apertam. Seja conforme a palavra do Senhor. Que nessa noite esteja na nossa boca a mesma concordância que esteve na boca de Maria, que ao receber a visita do anjo Gabriel, ao saber que mesmo sendo virgem, desceria sobre ela o Espírito Santo e ela geraria e daria luz ao Filho de Deus, ela disse: eu sou a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a sua vontade. Ela não disse: cumpra-se em mim de acordo com as minhas circunstâncias. Ela não disse: cumpra-se em mim de acordo com as minhas limitações. Ela não disse: cumpra-se em mim de acordo com o meu tempo. Ela disse: cumpra-se em mim a vontade do Senhor. Ou seja, seja feito como Ele quer e não como eu imagino. Seja feito como Ele quer e não como eu quero. Seja feito no tempo determinado por Ele e não pelo meu. A nossa maior dificuldade de continuar acreditando naquilo que Deus falou não é que com o passar dos anos ou do tempo comecemos a duvidar do que Deus disse. Claro que não. Até porque existe muita coisa que Deus não faz na sua vida, mas está fazendo na vida de muita gente que você conhece. E daí quando você pergunta: como é que você chegou aqui? Como é que você foi curado? Como é que isso e aquilo aconteceu? Na boca de um servo de Deus sempre tem um testemunho. E ele responde: Deus me curou, Deus salvou, Deus abriu a porta, Deus me levantou. Então isso te impede completamente de tornar-se um incrédulo. Porque por mais que você ainda não tenha recebido e não esteja vivendo no tempo presente o cumprimento de uma promessa, de uma palavra que Deus te entregou, a realidade é que Ele continua sendo bom, continua sendo Deus e continua fazendo tudo que Lhe apraz. Então às vezes não está fazendo em você agora, mas está colocando testemunhos diariamente diante de você, para que você saiba que o fato dele não estar fazendo com você agora não significa que ele não faça, só significa que ele ainda não fez com você. Agora não é por isso que dói menos, pelo contrário, dói mais, revolta mais, angustia mais, atribula mais e buga muito mais, porque você continua entendendo que Deus tem poder para fazer e que Ele continua fazendo. Logo você não pode culpar Deus por aquilo que não está acontecendo na sua vida. Então quem você culpa? Você. Agora não significa que culpar a si mesmo por não estar vivendo o cumprimento de uma promessa de Deus me dá um espírito humilde. Ah não, eu tenho que culpar a mim, porque se eu não estou vivendo aquilo que Deus falou, é porque a culpa é minha. Não, irmão, de verdade, muitas vezes, e a maioria das palavras, profecias que Deus libera sobre a nossa vida, estão condicionadas ao tempo dele, não ao nosso. Profecias que não estão condicionadas a uma atitude de obediência imediata, e se mesmo assim tendo uma vida santa, uma vida piedosa, vivendo conforme a vontade de Deus. E o que isso significa, Camila? Significa que eu não vou falhar? Não, significa que você é uma pessoa destituída do caminho da iniquidade. Você não é uma pessoa que vive pecando, vive caindo, vive maquinando o mal e o erro. Então se você tem uma vida de temor e de santidade diante do Senhor, e palavras que Deus liberou ainda não estão se cumprindo nesse tempo, não significa necessariamente, na maioria das vezes, que você tem culpa. Pelo contrário, é só Deus impondo o tempo sobre você, e isso te humilha. Você não está com a mente bugada porque deixou de crer em Deus. Você não está em crise porque duvida do poder de Deus. Não, nossas crises não têm a ver com a capacidade que Deus disse que tem de nos dar. Nossas crises têm a ver com olhar a nossa condição e começar a achar que não temos condições de receber o que Deus falou. É isso que aflige a nossa alma. Então você, num caminho mais rápido, pensa que se culpar é a melhor maneira de viver
viver esse tempo. Ah, tal coisa não aconteceu porque eu não oro o suficiente. Tal coisa não aconteceu porque eu não jejuo o suficiente. Tal coisa não aconteceu porque eu não tenho buscado a Deus o suficiente. Se eu estivesse jejuando mais, se eu estivesse trabalhando mais, se eu estivesse orando mais, se eu estivesse com o meu despertador na madrugada. Gente, eu tenho que falar algo muito claro para todo mundo entender. Nosso jejum, nossa busca, nossa campanha, eu já disse isso aqui uma vez e eu repito, não bota Deus na parede. Quando Deus te entrega uma promessa, entenda, se o cumprimento dela requer do poder de Deus, Ele vai te condicionar num lugar chamado tempo. E jejum não elimina tempo, monte não elimina tempo, pressão espiritual não elimina tempo. Porque se tem uma coisa que faz Deus ser Deus e a gente compreender que Ele é e para sempre será, é que nós estamos condicionados ao tempo, mas Ele não está condicionado ao tempo. Só que o que faz Ele ser mais Deus para a gente é o que mais nos revolta. Porque se o tempo não é um problema para ti, mas é um problema para mim, então faça logo. Tu não fica velho, tu não te cansa, tu não te fadiga, tu és eterno, tu não passa, tu não muda. Tu foi ontem, hoje é e para sempre será. Mas comigo não é assim, Senhor. Então me dê logo, me responda logo, me cure logo, me case logo, pague a minha dívida logo, me exalte logo, me honre logo, me favoreça logo. Fala sério, vamos jogar limpo com Deus nessa noite. Não é assim? Você não tinha coragem de verbalizar, mas eu estou aqui debaixo de muito temor verbalizando. Aí fica com a mente perturbada. E aí a gente dá uma de Marta, que quando vê Jesus entrando na aldeia de Betânia, na verdade ela nem chegou a entrar. Marta tinha tanta influência que ela já sabia quem estava chegando antes de chegar. Quando ele vem chegando próximo à entrada da aldeia de Betânia, ela vai ao encontro dele, não dá shalom, não dá paz. Ela olha para ele e diz: se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ela deixou de crer que ele é o filho de Deus? Não, ela está revoltada porque a intimidade que ela tem com ele não a favoreceu no tempo dela. Olha o que ela diz: se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Só que Jesus chegou. Completa aí para mim, para eu ter certeza que tu está me acompanhando. Jesus? Jesus? E é como diz um hino bem antigo: e quando ele chega não tem para ninguém, o pavio apagado acende também. Eita, deixa para outro dia. Calma, Elias, calma. Calma, Elias, que eu te conheço, espera. Ele chegou. E o que é mais importante do que Jesus chegar? Entenda, nada do que ele não tinha feito enquanto ela o esperava impedirá ele de fazer o que ele vai fazer agora. É ou não é? Ele vai ressuscitar Lázaro, sim ou não? Sim ou não? Ele vai ressuscitar Lázaro. Só que Marta está indignada. Por quê? Se tu estivesses aqui antes, meu irmão não teria morrido. Então ali tem algumas coisas que às vezes a gente não fala porque acha que todos os personagens da Bíblia são santos. Irmão, santo é a palavra de Deus. A Bíblia é verdadeira. Muitos personagens não são personagens, são seres humanos como eu e você. E a verdade é que Marta está chateada, porque você imagina, a casa que Jesus mais ia, que se há registrado no texto sagrado, é a casa de Marta, Maria e Lázaro. O texto diz em João 10 ou 11, se não me engano, que Jesus amava a Marta, Maria e Lázaro. Eles eram amigos. Completa aí para mim, por favor. Eles eram amigos. Aí você imagina, o amigo está enfermo. As irmãs percebem que o irmão, que tem por amigo Jesus, vai virar óbito se não for socorrido, porque os medicamentos já não estão fazendo mais efeito. Aí ela pega, por força da intimidade que ela tem com ele. Camila, como é que você sabe que Marta, Maria e Lázaro têm intimidade com Jesus? Meu irmão, não tem WhatsApp, não tem Instagram, não tem telefone. Ela faz um bilhete e manda entregar onde ele está. Ela sabe aonde ele está. Você tem que ter muita comunicação afinada e convivência com alguém para saber os passos de alguém. Ela sabia exatamente onde ele estava. Antes da morte de Lázaro, Marta faz um bilhetinho, envia pelo mensageiro ao local onde Jesus estava, mais de 18 estádios de distância, longe da aldeia de Betânia. Mano, ele estava longe, a beça. Ela fez o bilhete e mandou o rapaz: vai entregar no endereço tal, na rua tal, local tal. Ele, rapaz, respeita a Marta.
mandou entregar o bilhete. Ele abre o bilhete. O que estava escrito? Olha a imposição, olha isso aqui. Olha o que estava escrito no bilhete. João relata pra gente: Lázaro, teu amigo, a quem tu amas. Intimidade é um negócio terrível, rapaz. É por isso que minha avó dizia: dá dinheiro, mas não dá intimidade. Lázaro, teu amigo a quem tu amas, está enfermo. Tem pressão no bilhete ou não tem? Gente, tem ou não tem? Se não tivesse, estaria: Lázaro está enfermo, socorre-nos. Lázaro não está bem, pode ajudar, mas não. Lázaro, teu amigo a quem tu amas. Por que já tem pressão no bilhete? Eu imagino, a vizinhança inteira sabe que é amigo de Jesus. Lázaro melhorou hoje, Marta? Não. Maria, Lázaro está melhor? Não, está mal. Pede lá ajuda em oração aos irmãos da sinagoga. Por favor, meu irmão não está bem. E cadê Jesus? Já veio? Veio não. Segunda-feira Jesus veio? Veio não. Terça-feira Jesus veio? Veio não. E Marta, querendo ou não ser humano como a gente, provavelmente já deve estar pensando: cadê o nosso amigo? Aquele que pode resolver, aquele... Fala a verdade, você não ia estar pensando não? Aquele que pode num toque, numa chegada, tirar ele da cama. Então o que ela está pensando? Que ele está enfermo. Se Jesus vier e socorrer, ele vai ser curado. Só que Jesus abre o bilhete, não conta para Marta, mas conta para os discípulos, e ele diz: Lázaro está enfermo. Mas o texto diz que ele dizia: mas eu não vou lá e eu me alegro com isso. Não, aí esquece tudo. Quanto maior intimidade, maior aprovação. Não é porque Deus te castiga, é porque Ele confia na plataforma do relacionamento. Então veja, entenda isso, entenda isso. O que Marta pensa que é uma desgraça, na verdade é uma das pouquíssimas casas que Jesus poderia escolher para fazer aquele milagre que Ele fez. Só que a verdade é que o relacionamento ficou numa situação de atrito. Qual era a cabeça de Marta? Ele tem que vir. Então quando ele chegou depois, quando ele já havia sido sepultado há quantos dias? Quem lembra? Quem lembra? Já havia sido sepultado. Então ela recebe ele, não dá paz, não dá bom dia, não dá boa tarde. Olha isso aqui: se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. O que ela está dizendo? Eu queria que tu tivesse chegado aqui antes. Agora não adianta mais não. É isso que ela quer dizer, irmão. Só que Jesus chegou, e eu repito pela terceira vez: nada do que ele não fez antes o impedirá de fazer o que ele vai fazer agora. Ele conjuga então para Marta uma promessa que ela pensa que só está condicionada ao futuro, no tempo presente, e diz assim para ela: Marta, teu irmão vai ressuscitar. Aí ela diz: eu sei, naquele grande dia, o último dia da ressurreição. Olha ela como é teológica, mas está revoltada. A gente quer usar a teologia de maneira tão limitada. Só que Jesus está ali e ela está ali, ó, colocando a letra diante do legislador da letra. Eu sei, naquele grande dia, o dia da ressurreição. Aí Jesus diz assim para ela: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sempre que passo por esse texto gosto de mencionar isso. Jesus é a única pessoa que pode considerar e conjugar os três tempos verbais: passado, presente e futuro. Se ele quisesse conjugar o seu poder, falando sobre a capacidade que ele tem de estar presente no passado, é isso mesmo que você ouviu. Ele poderia dizer assim: Marta, eu fui a ressurreição e a vida, porque a Bíblia diz que o Cordeiro já havia sido preparado antes da fundação do mundo. João disse: o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se ele quisesse considerar e conjugar o que ele vai fazer no futuro, poderia ter utilizado a cruz como prova material da sua entrega, e então ter se referido no futuro dizendo: Marta, eu serei a ressurreição e a vida, falando do domingo de manhã. Mas não, ele sabe que ele está em todos os tempos, mas nós só estamos em um tempo. E qual é o tempo que nós estamos? Presente. Abra a boca aí, por favor. Qual é o tempo que nós estamos? Qual é o tempo que nós estamos? Então tudo é uma questão de tempo. E o problema é quando este tempo não está sobre o nosso controle. O problema é quando este tempo não está sobre o nosso domínio. O problema é quando Jesus não responde nossas orações no nosso tempo. O problema é quando na balança do tempo, nossa campanha, nosso jejum, nossa renúncia, nossa vida santa não imprime sobre ele nenhuma imposição para que ele veja isso e diz: ok, vou fazer no seu tempo. Não, nada disso. Marta fica chateado como nós ficamos. Marta o responsabiliza como nós o responsabilizamos.
responsabilizamos. Ora, é claro que eu tô dura. Tu falou que eu ia prosperar, mas eu tô parcelando em 12 vezes até hoje. Ora, ele olha pra gente e diz assim: você tem que ser mais humilde. Aí você diz: como é que eu vou ser mais humilde? Eu tô cansada dos outros pisar na minha cabeça. Tu diz que vai me honrar, mas não faz nada. E a gente vai tendo revoltas. Por quê? Por não ter o tempo na nossa mão. Ele sabe que ele tem todo o tempo, mas sabe que nós não temos todo o tempo. Ele não conjuga no passado, não conjuga no futuro. Ele olha para Marta e diz assim: eu sou a ressurreição e a vida. Ali está um segredinho. Ele está dizendo: Marta, eu não estou dizendo o que eu vou fazer no futuro. O que ele está dizendo? Eu não vim conversar sobre o que eu não fiz antes, e também não vim falar sobre o que eu farei depois. Eu vim aqui para te dizer o que eu vou fazer agora. Eu vim aqui para te mostrar que o que te aguarda no futuro é no futuro, e o que eu não fiz no passado não vai mudar, mas o que eu vou fazer agora vai te curar no passado, te projetar para o futuro e mudar a tua vida para sempre. Eu estou sentindo uma graça de Deus tão grande aqui. Bota a mão no ombro do vizinho aí agora, vai, obedeça a palavra. Bota a mão no ombro do vizinho aí agora e diga assim: o tempo, diga, o tempo não é teu, mas está guardado na mão de Deus. Ele me trouxe hoje aqui para dizer: cada palavra que eu liberei está guardada no meu tempo. Cada coisa que eu te disse vai acontecer no meu tempo, sem se esquecer do teu tempo. Você ainda vai ter alegria nesse tempo. Você ainda vai ver ressurreição nesse tempo. Você ainda vai viver momentos de muita alegria neste tempo. Não é como você pensou, é no meu tempo. Mas o meu tempo não rouba teu tempo. O meu tempo não rouba a tua alegria. O meu tempo não rouba o teu testemunho. O meu tempo aperfeiçoa. Meu tempo melhora teu testemunho. Esse tempo é para melhorar teu testemunho. Fala isso para alguém. Fala. Esse tempo é para melhorar teu testemunho. Prega para os dois aí. Falou só para um? Prega para os dois aí. Diz: esse tempo é para melhorar teu testemunho. Esse tempo é para melhorar teu testemunho. Não é castigo, é para você contar um testemunho melhor. Ou chata, ou irritante, ou iracundo, Deus não está te castigando nem te punindo, está melhorando teu testemunho. Todas as vezes que Deus quiser usar a tua casa e tua vida para gerar um bom testemunho, Ele contará que o relacionamento da intimidade não roubará a honra. Camila, eu conheço gente que chegou depois de mim e já recebeu coisa que eu não recebi. Vai ver, Jesus não tinha com ele a intimidade para provar ele no nível que pode provar você. Quando alguém olhar para você e falar assim: rapaz, tu ainda está morando lá? Parece que Deus te deixou. Você tem que dizer: não, o problema é que a gente tem intimidade. Aí ele faz essas coisas comigo. Vamos falar a verdade? Ontem eu brinquei aqui com um amigo que sempre nos serve com muita excelência. E aí quando eu estava subindo as escadas, que eu vim participar da terça profética ontem, e aí ele disse assim: aqui você sabe, você está em casa, né? Aí eu disse assim para ele: não vem com essa de casa não, que eu quero continuar sendo visita. Falei para ele. Falei: porque esse negócio é de casa, aí não bota mais mesa para você, não te recebe mais direito. Falei: não vem com essa não, eu sou visita. Ok? Eu venho aqui participar de vez em quando. Por que eu disse isso? Brincando, mas não deixa de ser verdade. Você recebe quem vê de vez em quando na sua casa do mesmo jeito que recebe quem entra todo dia? Ô irmão, você recebe quem vem de vez em quando, mesa posta, café quente, pia limpa, seca. É ou não é?
Agora, quando é de todo dia, chega na hora da faxina, você não pergunta, quer um café? Você diz, pega aquele balde ali pra mim. Faz o seguinte, enquanto eu termino aqui, tu... É ou não é? Lázaro não é Zaqueu, Lázaro é amigo. Você quer ver um outro? Abraão, que é de quem nós vamos falar agora. Amigo. 25 anos para cumprir a promessa que fez. Quantos anos? 25 anos. Aí o que a gente faz no dia que Deus visita Abraão, quando ele ainda era Abrão, e Sara está ali, ó, quando ainda era Sarai, atrás da tenda, da cortina, e ouve o anjo do Senhor falar com Abraão, que Sara, tua mulher, conceberá e dará à luz a um filho. Aí Sara riu-se, riu dela mesma. Ela não riu de Deus não, gente. A gente não anda rindo de Deus, a gente anda rindo da gente. Eu me lembro de eu pegando meio metro de pedra para ajudar meu tio a terminar de bater a laje do banheiro da minha casa. E Deus usando a minha vizinha, que era profeta, de orar na rua para dizer assim, quando eu estava carregando meio metro de pedra na porta da casa, que nem portão tinha, para ajudar meu tio, porque não tinha dinheiro para pagar o pedreiro, para a gente tentar bater a laje do banheiro da casa. Tô eu no meio metro de pedra cortado, dentro do carrinho de mão de ferro, com a canela toda russa, ainda tendo que peneirar mais sei lá quantos quartos de areia. Me passa de Norá, cheia do Espírito Santo, e diz, viva bem esse momento, porque o Senhor vai te levar às nações. Eu falei, de Norá, uma hora dessa a gente ri, mano. Não é que você ri de Deus, você pensa assim. Você tá me entendendo? Aí Sara tá lá tá ela lá. Abraão ficou sério, recebeu, só que 25 anos iam passar. Quantos anos? No capítulo 21, Deus cumpre a promessa e o texto diz assim, no tempo determinado, conforme o Senhor havia prometido. Agora, a gente ama falar que Sara riu, mas um monte de gente finge que não conhece esse texto aqui que a gente leu agora. E que texto é esse? É o texto onde afirma que por Abraão ter ouvido equivocadamente a voz de Sara quando disse, deita com H, lembra a serva egípcia? E dela nascerá o filho. Não ia nascer o filho dela coisa nenhuma, porque Deus não disse que era H que ia dar luz ao filho. Ele disse, eu vou colocar no ventre a tua mulher Sara, e ela vai conceber e vai dar luz ao filho. Então quem ia gerar o filho? Bora, quem ia gerar o filho? Só que ela riu, esperou, não aconteceu. Colocou a egípcia na cama de Abraão. Ele fez esse sacrifício. Aí nasceu o menino Ismael. Aí Deus vai aparecer de novo para Abraão, não por coincidência, justamente depois desse episódio onde nós lemos. E a narrativa desse contexto se abre com Deus dizendo a Abraão, Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Por que Deus abre essa conversa falando isso? Agora eu te pergunto, pode o homem ser perfeito diante de Deus? Não, porque perfeição é relativa. Então olha o que Deus está dizendo. Deus está dizendo, Abraão, faz o que a gente combinou. É isso que Deus está dizendo para ele. Não inventa, não edita, não formata, faz o que a gente combinou. Aí vamos lá. Só que Deus aparece de tempo em tempo. Aí Ismael já está crescidinho, já chamou Abraão de papai, o coração já está quebrantadinho. Só que Deus vem lembrar do que falou. Aí Deus diz para ele, Abraão, eu vou abençoar a tua semente, vou fazer dela grande. Aí ele relembra tudo aquilo que havia dito anteriormente. Quando Abraão ouve, Deus diz para ele, sabe tua mulher Sarai? Ela não se chamará mais Sarai, se chamará Sara. Igualzinho a gente leu aqui, eu estou encerrando aqui. Ela se chamará Sara, e eu vou visitá-la, e ela vai dar à luz. Escuta aí. Aí Deus está falando, relembrando a promessa. Olha aqui para mim. O que Deus está falando não é novo. Completa, por favor. O que Deus está falando não é? Vem de novo. O que Deus está falando não é? De novo. O que Deus está falando não é? Não é novo o que Deus está falando. Mas Abraão está ali no coração,
contendendo contra aquilo que Deus está falando com o maior temor do mundo. Mas olha a situação dele. Deus está dizendo: eu vou fazer você gerar um filho em Sara, e desse filho eu vou confirmar a minha descendência na tua família. Aí aqui ele na cabeça: e como é que um homem de 100 anos vai fazer filho numa mulher de 90? Aí quando Deus termina de falar aquela promessa que não é nova, olha o que o Abraão vai fazer. Oxalá, sonso a beça, olha. Oxalá, viva Ismael. Riu, ouviu, riu. Oxalá, vive Ismael. Vem comigo, você leu comigo o texto. Deus estava falando de Ismael? Deus estava falando de quem? Isaac. Deus estava falando de quem? Só que Abraão não se vê mais em condições de gerar Isaac. Abraão não vê mais condições de Sara carregar Isaac. Então o que ele faz? Pega a promessa que foi dada para Isaac e tenta transferi-la para que Deus deposite tudo isso que ele está falando sobre Ismael. Oxalá, vive Ismael. Sabe o que ele está dizendo? O que tu tendes a fazer, faze com Ismael. Traz sobre ele o que tu tendes a fazer. Faz com Ismael. E a gente está igualzinho nesse tempo. Só que Deus nos trouxe hoje aqui no mês de julho para dizer duas verdades. Primeira, o que eu venho falar não é coisa nova. Eu só vim repetir que lá atrás, quando você tinha mais força, quando você tinha mais vigor e quando você aparentemente tinha mais fé, eu falei e você creu, mas o tempo te castigou, o tempo te fez ter novas perspectivas, o tempo esmagou algumas esperanças, e neste tempo você deu o seu jeito para não ficar frustrado, você deu o seu jeito para não abandonar a fé. Você criou Ismael, você pariu Ismael, você determinou mecanismos, lugares, projetos, CNPJs que não tinham a ver com o que Deus falou, tinham a ver com a sua incapacidade de não aguentar esperar o cumprimento do que Deus falou. Daqui a pouco faz 30 anos eu não caso, daqui a pouco faz 40 anos eu não me torno o empresário que eu queria, daqui a pouco com 30 anos eu não consigo ter o diploma para poder com 40 ter o doutorado que eu planejei. Então você criou recursos, você criou meios, e é por isso que você está cansado, é por isso que você está frustrada. Não é porque Deus mudou, é porque você mudou por não acreditar que poderia se cumprir a grandeza daquilo que Deus tinha falado. Porque quando você tinha 20 anos, você ouvia de um jeito, quando você tinha 30 anos, você ouvia de um jeito, mas agora o tempo te esmaga, agora o tempo te humilha. Quando você vê a ruga e o botox não dando efeito, quando você vê a calvície e o transplante não funcionando, você diz: eu tenho que fazer alguma coisa. E nessa de fazer alguma coisa, você está cansado. E agora sabe qual é a tua oração? A tua oração não é: Deus, cumpre a promessa. A tua oração é: abençoa o que eu fiz, abençoa o trabalho que eu tive, abençoa tudo que eu fiz até aqui. Aí Deus me trouxe hoje aqui para corrigir, e Ele está dizendo: ok, eu vou abençoar o que você fez, mas não vou anular o que eu disse que faria só por causa do que você fez, porque isso é o que você fez, mas ainda não é o que eu disse que ia fazer. E o que eu vou fazer é